Então, a sigla é SGPF, Sistema de Gestão de Dados de Pesquisa Florestal, e tudo começa com essa proposta que foi encaminhada à FAPESP em 2022, numa chamada da FAPESP para financiamento e renovação do parque de equipamentos do Estado, e a chamada foi denominada EMU, Equipamentos Multiusuário, aquisição e no nosso caso, nós submetemos essa proposta, aquisição de tecnologias LiDAR integradas a um sistema de gerenciamento de dados para monitoramento, medição e acesso a dados nas estações e na Fundação. Isso foi feito em parceria, está sendo conduzido em parceria com a Fundação Florestal, usa como, no caso da Fundação, estações exemplo, a estação de Rio Claro e o Horto de Tupi. Então, no caso da Fundação, temos duas estações que vão também entrar nesse processo. Tá? Tem vários envolvidos na época, foram colocados vários nomes para nos ajudarem a dar não só qualidade, mas competência para esse pedido. A concessão aconteceu, foram no total R$2.700.000 aproximadamente. Grande parte desse recurso vai na aquisição de drones, LiDAR e outros equipamentos, mas o que nos importa hoje para a reunião de agora é essa rúbrica em serviço de terceiros. Nós reservamos aqui R$427.000 para desenvolvimento desse sistema. A descrição é suficiente, eu acho, é software framework para a criação de um sistema de armazenamento, processamento e disponibilidade na rede mundial de computadores, de dados coletados e medições nas estações monitoradas. Né? Eu vou trazer agora alguns dados do último relatório. Na verdade, esse relatório, acho que o Hildo vai me lembrar, acho que foi 21, né, Hildo? 20 ou 21, nós fizemos aquele plano diretor, né, com a ajuda coordenada pelo professor Leonardo, e o João e o Hildo foram, obviamente, fundamentais no oferecimento de todos os dados e na disponibilização de todos os dados que constaram desse plano diretor. Um apanhado geral aqui seria o da área. A gente, difícil guardar os números exatos, mas a gente costuma falar que a Anhembi tem esses 500 a 600 hectares e Ipatinga mais de 2.000 hectares, os números exatos estão aí, sendo que 35% em Anhembi de preservação, e uns 20% mais ou menos, naquele momento, foi classificado como de preservação em Itatinga. Se nós olharmos para os diferentes grupos de tipos de estudos que são conduzidos nas estações, a gente vê esses diferentes siglas e grupos aí que foram usados ao longo do tempo, e tanto em Anhembi como em Itatinga, uma boa dispersão. Você nota que, inclusive, naquele momento, era quase igual o número de experimentos nas duas estações, apesar da diferença de tamanho, né, das estações. Mais de 170 experimentos em Anhembi, mais de 170 em Itatinga. Obviamente, isso ainda talvez careça de alguma requalificação, porque aqui são só os experimentos, mas tem muita coisa que vai além dos experimentos. Como eu já citei, na área de preservação, por exemplo, a gente não tem nada cadastrado. Em outras áreas, as áreas de arrendamento não estão aqui também cadastradas no sistema para nenhum tipo de acompanhamento. Então, é uma visão parcial, no caso específico, dos experimentos que estavam em condução. Um outro dado interessante também aqui, a gente pode ver que às vezes tem distorção, precisamos ver se a gente consegue convergir para um número único. Se nós pegamos os shapes, Itatinga tem 2.240 hectares. Se nós pegarmos a área declarada em documentos ou nos relatórios, a gente chega a 2.153. Então, é uma outra coisa que talvez com o tempo não tem urgência, mas a gente precisa de alguma forma fazer essas coisas convergerem para um número único, né? No plano diretor, a gente se referiu a 5 grupos de pesquisa. O que eu achei interessante, o agrupamento, pegar toda aquela massa e ver quais os grandes grupos de atividades que acontecem nas estações. Melhoramento genético, banco de germoplasma, manejo e silvicultura, que seria um grande grupo, ambiência, que conseguiria abraçar vários outros áreas que não estão necessariamente em experimentação, mas também tem outras funções, e as áreas dedicadas a atividades didáticas. Me pareceu um agrupamento bem interessante proposto naquele plano, a gente podia resgatar para depois também usá-lo como classificador no sistema que a gente vai ver daqui a pouco. Aí o número já sobe, aqui é as áreas dedicadas em cada estação para essas 5 atividades. Aqui talvez me interessa mais é a animação. Eu vou mostrar um mapinha sendo animado nas duas estações, Anhembi e Itatinga. Aqui eu dei destaque, no caso em Anhembi, alguns experimentos que ocupam áreas
em AMB, e aparece nesse ciclo de imagens aí uma grade. Essa grade, ou esse grid, ele tem 1 hectare cada pixel, ok? Então, isso nos dá uma noção do tamanho da área e do tamanho do pixel proporcional à estação, e também mostrar que, quando você aplica essa grade de pixels, ela, muitas vezes, obviamente, para pegar um experimento, ela precisa de 2, 3 pixels para você pegar o contexto total. Esses grids vão ser muito importantes, que nós vamos monumentar, significa dizer, a fixação desse grid vai ser uma só na vida dele, para passar a dar uma identidade a cada pedacinho da estação. É como eu tenho um RG agora. Se eu falar do pixel número 30.000, eu sei que é o pixel não sei qual da determinada estação, e ele vai sempre me permitir, então, associar nesse pixel tanto dados LiDAR como dados de sensoriamento remoto. Eu posso fazer o clip, eu corto, por exemplo, de uma imagem de Landsat ou de uma imagem interespectral satelital ou não, dentro daquele, e guardo depois no banco de dados. Eu consigo ter, então, uma série histórica de diferentes sensores associados com cada pixel monumentado. É como se eu tivesse um RG. Ah, você tem dados Landsat do pixel não sei qual? O banco no futuro vai disponibilizar isso também. Vocês notam aqui que a AMB tem um pouco mais de 500 hectares, quase, o pixel parece maior, proporcional à estação, quando você olha Itatinga, né? Então, Itatinga, obviamente, eu teria que ter aqui praticamente 2.000 pixels, e eu tenho 2.000 pixels nessa próxima gradinha que vai aparecer aqui, se considerada a área da estação. Esse pequenininho pixel que você vê aqui são pixels de 1 hectare também. Então, o que ficou fixado é o pixel de 1 hectare, e a ideia de que ele vai ser monumentado no sentido de que ele passa a ser um RG daquele pedacinho de terra para sempre. Ele é um identificador único de pixel, de área. Para ter uma noção do que é 1 hectare, aqui está a sede de Itatinga, com um pedacinho do viveiro lá atrás, numa imagem LiDAR. Isso seria um pixel de 1 hectare de Itatinga. Tá certo, Rildo? Estou procurando, eu não me achei ali. Olha você aqui sentado aqui, ó, na varanda. Tá comendo churrasco. Jardim inverno. Beleza. Legal, então, isso, hein, professor? Para ter uma noção do tamanho, mais ou menos, da proporção. Tá? Bom, vamos começar a falar agora do sistema. Tá? Então, a ideia do sistema, ele tenta nos colocar já na fronteira, ou exatamente no ponto onde a gente diz que, em termos de Open Science e ciência e gestão de dados e ciência de dados, a gente deveria estar. A ideia até é, quem sabe, se colocar um pouquinho à frente disso, para que a gente fique realmente de forma ambiciosa, já que temos o recurso, em poucos anos ainda atualizados. Porque com a tecnologia evoluindo da forma como evolui, a gente rapidamente se desatualiza. Então, o conceito aqui é fazer com que a gente, em primeiro lugar, é importante separar um pouco a questão do que é dado primário e bruto e de quem é a propriedade desse dado, das análises e estudos que são feitos com esses dados brutos. Isso é um conceito muito próprio e próximo da questão de Open Science, e importante para entender o papel da Open Science. Nós só podemos fazer Open Science quando existe dado público. Não existe Open Science com dado confidencial, patenteado ou privado. Então, nós temos que ter clara noção da zona de domínio público separada da zona de autoria, propriedade autoral. A zona de domínio público, inclusive numa reunião de conselho, ficou bem definida, acho que ficou até registrado em ata. O que é de domínio público? Obviamente, as árvores que crescem nas estações são de domínio público. As estações são de dominialidade da Universidade de São Paulo. Sobre essas árvores, ou dessas árvores, e não só as árvores, os lagos, os atributos, os rios, tudo que é fisicamente detectável dentro da estação, são feitas medições. Essas medições de campo, incluindo o escaneamento LiDAR, eles são atributos de um elemento físico propriedade da Universidade de São Paulo. Então, eles seguem sendo atributos de domínio público. Mesmo que a autoria, mesmo que a medição tenha sido feita, financiada por um projeto privado ou não, a medição em si, bruta, é pública. E deve ser feita pública em qualquer convênio que venha a ser feito, inclusive se estiver constado em contrato, mas se tiver contrato onde se admite
que uma medição feita nas nossas estações seja de domínio de alguém. Isso não faz sentido no conceito, obviamente, no nível básico. Diâmetro de uma árvore pública é uma informação pública. A altura de uma árvore pública é informação pública. A nossa base de dados, quando guardarmos essas definições ou essas medições de domínio público, também será feita de forma a oferecê-las ao público de forma gratuita. Ela é também uma base de domínio público. Ok? Bom, aqui agora vem a fronteira do que não é que passe a ser, deixe de ser de domínio público, mas uma coisa que agora passa a ser de domínio autoral. Por exemplo, se eu pegar esses dados públicos, a partir da base ou não, e fizer um trabalho com eles, uma análise, um estudo, isso tem dominialidade autoral. É de autoria do professor Bruno, é de autoria do professor Rodrigo. Tá certo? Então, essa dominialidade acontece sobre o exercício intelectual, sobre a análise feita do dado bruto. Aí passa a haver autoria. Essa autoria vai ser guardada também num sistema de repositórios, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, nós temos o pesquisador extrai os dados abertos, ele extraiu, o próprio exercício de criar uma tabela já tem dominialidade aqui, de autoria, porque ele se ateve a um conjunto de dados, ele processou estatisticamente, formulou e fez novas descobertas ou apresentações, publicáveis ou não, tá? O nosso repositório vai incluir todo tipo de análise. Não necessariamente ela foi publicada numa revista, mas aquela análise vai ficar guardada no repositório, e o mais legal, a boa informação, é que ela vai poder ter DOI, tá? Um identificador que daqui a pouco vocês vão entender o que quer dizer DOI, DOI, isso significa já também produção autoral, produção acadêmica, né, principalmente em currículos, etc. E a publicação no repositório, então, dessas autorias, no mínimo, se vocês quiserem, isso é tudo, a partir dessa parede aqui, pessoal, é de iniciativa de cada pesquisador, ou grupo de pesquisadores. Ela vai existir se alguém tiver a iniciativa, não vai existir se ninguém fizer nada. Obviamente, o dado vai estar apenas lá. Uma segunda figura que mostra essa diferença, então, você tem o ativo físico, que é público, que inclui as medições primárias, seria a base, né, a base do que depois a gente, então, gera como um ativo intelectual. Então, a diferença do ativo físico e público para um ativo intelectual e autoral, essa figurinha tenta representar. E a distinção entre as duas coisas. Isso é muito importante, é o princípio de tudo desse sistema. Para isso, então, são necessárias duas plataformas. A plataforma gestora de dados, o banco de dados em si, onde vão ser guardadas essas informações brutas, incluindo os processos de disponibilização aberta para todos os interessados. Eu vou fazer um parênteses aqui. Uma das discussões na reunião do conselho foi, mas e se as medições precisarem de um período de certa confidencialidade entre orientador e orientado, enquanto ele não publica o mestrado ou enquanto ele não publica o paper? Super tranquilo. É esse sistema que vai dizer assim, há um período de carência para publicação no banco de dados. Ela está no banco de dados, mas acesso público vai ter um período de carência. Então, existirá um flag lá no banco dizendo essa informação que acabamos de fazer o upload para dentro do sistema está reservada por um período, e aí o pesquisador e o estagiário, ou de uma iniciação científica, um pós-doc, define esse período, que tem que ser definido numa única vez. A partir dessa data de vencimento, o dado passa a ser público, obrigatoriamente, tá? Então, é dado aí uma carência, às vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que for necessário. Obviamente, vai haver o Jefferson e outro, o Jonathan, o Matheus, quem estiver nos ajudando a coordenar, o Rodrigo, vai dizer assim, não, esse período é muito longo, ou esse período é muito curto, a gente aí já chancela e a bandeira, o flag, fica lá e o dado fica privado para uso. E aí a pessoa tem garantia de que outras pessoas não vão se aproveitar desse exercício, né, e publicar. Então, fecha o parênteses, a reunião de conselho definiu que essa é a forma certa de tocar as coisas para frente. A Silvana vai entrar em vários detalhes aqui, eu não vou entrar em nenhum, praticamente, só dizer que foi importante, nós temos um recurso para adquirir principalmente esse framework chamado Argo, que é a raiz de tudo para a gente conseguir organizar as coisas de forma super profissional e bacana, como a Silvana vai mostrar. A outra plataforma e última, são duas plataformas, eu disse, né? A gestora de dados
e a plataforma disseminadora de estudos e análises, que seria aquela segunda parte em que agora a gente entra na área de dominialidade de alguém, de autoria. Eu vou lá e coloco o meu trabalho nesse repositório, e não é obrigatório, nesse caso. Os dados medidos, sim, são obrigatoriamente inseridos no banco, porque são, como eu disse, um ativo das estações. Daqui para frente, Hildo e João acho que vão ter um crivo bastante forte. Não se entra mais nas estações para fazer medida, se não tiver o compromisso de fazer o upload dessas medições para dentro do sistema. Isso vai passar a ser uma exigência justa, porque não faz sentido que a gente agora tenha gente lá medindo coisas e a medição não esteja no sistema. Isso vai ser um crivo super importante, e é o que vai fazer essa coisa sobreviver ou não. Tanto os colegas mais novos, principalmente, né, implementar, impor essa condição é muito importante para a qualidade de sobrevivência desse trabalho. Porque senão, se começar a virar casa de mãe Joana outra vez, esse sistema vai deixar de ter razão de existir, né? Já a plataforma disseminadora, a gente aqui vai também dar um passo arrojado, no sentido de nós usarmos a mesma plataforma de repositório que vem sendo usada pelo MAP Biomas e que vem sendo desenvolvida por uma comunidade open source em Harvard. Então, Harvard usa esse repositório, o MAP Biomas usa esse repositório, e nós estamos implantando também a mesma ferramenta aqui, né? É chamada Dataverse. Dataverse é o sistema que permite a criação do repositório. E aqui vem já uma coisa interessante, que eu acho que vocês vão começar a entender, talvez nunca quem pensou sobre o assunto. Mas todo mundo fala, você tem ORCID, né? Não é isso? Qual é o DOI do seu paper? Então vamos entender um pouco o que são essas três coisas. Na verdade, são três siglas que existem. O DOI, o ORCID e o ROR, o ROR, né? Cada uma delas tem uma função, hoje, na ciência, muito importante. O DOI dá um identificador único para um paper. O ORCID dá um identificador único para um pesquisador. E o ROR dá um identificador único para a instituição a qual pertence esse pesquisador. Então, a USP tem um ROR, eu tenho o meu ORCID, e o meu último paper tem um DOI. Certo? A combinação dos três cria um PID, ou aqui está escrito, Persistent Identifier, um identificador persistente. Ou seja, cada coautor, né, está associado com um único paper. Cada coautor pode ser ter diferentes instituições, mas um único PID dá a chave para os três. Então, por exemplo, se Jefferson publicou um paper na área de LiDAR, né, então esse paper tem, com o Jefferson e com a USP, um link através de um único número. Esse número pode ser usado por 4, 5 autores, mas ele vai todo referenciar aquele paper, aquele trabalho de LiDAR. É esse conjunto de três elos que faz eu ter um PID. PID é o núcleo vamos supor, a entidade mais básica da plataforma disseminadora. Ela dissemina o quê? Aquilo que é PID, aquilo que pode ter um PID. Então, não existe nada na plataforma de disseminação, no repositório, se eu não puder registrar esse artigo como um PID, portanto, ele vai ter um DOI, tá ok? E é um círculo virtuoso. Se a Nicole foi lá e fez uma análise, juntamente com o Matheus, com o Pedro, comigo, com o Jonathan, não importa, são 4, 5 autores, é uma simples tabela de métricas LiDAR, por exemplo, de um exercício que você fez lá. Você pode colocar isso dentro do repositório, ele vai passar por um formulário específico, esse formulário vai ser submetido a essas três instâncias, e se nós conseguirmos dar um DOI, e vai ser, normalmente é fácil, aí você passa a ter algo que você pode colocar como sua produção científica. Ele não necessariamente é um paper, mas ele é publicado como uma base de dados, como uma tabela de dados. Paper de dados, né? Isso é um data paper, vamos chamar assim. Bom, isso tem a ver com Open Science. Bom, se a gente lembrar que Open Science pode ser resumido a um exercício que nos permite atribuir 3 princípios, né? O de encontrabilidade, uma tradução meio estranha da palavra findable, né? Encontrável. Tem que ser acessível. Encontrável, então, é o repositório, que vai estar publicamente divulgando isso. Ele é facilmente encontrável. Acessível, porque ele é de acesso público.
tá? Qualquer um pode pegar. Interoperability é, no caso, qualquer coisa que você publicar, se você publicar, inclusive, o algoritmo de R ou Python, ou a análise de dados, a análise estatística, ela tem que ser replicável, não pode ser feita, por exemplo, por um software como o SAS, ou como um outro software que seja privado. Só certas pessoas têm estatística, só certas pessoas têm um computador super poderoso. Então, no caso, ele precisa ser replicável ou operacionalizável em qualquer diferente equipamento. É um exemplo aqui, por exemplo, a estrutura LAS, com Z, que ela pode ser lida por em diferentes plataformas, ela não tem limitações, é de acesso público. E reutilizável, como eu disse, acho que tem um pouco do que eu acabei de falar, você poder reutilizar ou replicar uma análise que você fez. Então, aí você teria os 4 princípios gerando um exercício FAIR, né? F-A-I-R, e aí você está seguindo os princípios da Open Science. Isso é o que está por trás, então, do nosso sistema também, permite isso, chegar nesse momento, da coleta de dados até o armazenamento, até uma disseminação open. Nós entramos agora na parte em que a Silvana vai entrar em mais detalhes. A gente vai estar fazendo uma implementação modular. Lembre-se, são 2 plataformas, então, a plataforma banco de dados e a plataforma de disseminação. Nós não vamos falar da plataforma de disseminação hoje, a gente vai falar da disseminação numa próxima reunião. Hoje a gente vai falar só sobre a fase de desenvolvimento da plataforma, fase de dados. Essas são as 4 etapas aí, a Silvana já vai falar daqui a pouquinho. Então, eu passo para ela, praticamente, para a gente, então, dar sequência, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário enquanto eu troco as apresentações, fica à vontade aí.